Histórias bíblicas, Jonas e o grande peixe. O vento rugindo furiosamente, e no meio desse caos, um homem Jonas. Ele não é apenas um viajante comum. Ele carrega em seu peito uma missão divina, uma responsabilidade que tenta fugir a todo custo. Mas quando se tenta fugir de Deus, não se encontra abrigo, não importa quão distante seja o porto que se busca. Jonas sabia disso. Sabia que Deus o havia chamado para ir a Nínive, uma cidade corrupta e cruel. Mas o medo, o preconceito e a teimosia o fizeram tomar outro caminho. Ele pensou que poderia escapar, talvez como muitos fazem hoje, fugindo daquilo que sabem ser o seu verdadeiro propósito. Enquanto o navio avançava, uma tempestade inexplicável surgiu. As ondas começaram a crescer, o vento a rugir mais forte, e os tripulantes logo perceberam que não era uma tempestade comum. No desespero, cada homem clamava a seu Deus, esperando ser salvo, enquanto Jonas permanecia silencioso, afundado em culpa e apatia. Deus queria algo de Jonas, e não era apenas que ele fosse a Nínive. Deus queria sua rendição completa, sua obediência, seu coração disposto a amar até aqueles que ele desprezava. Os tripulantes, homens cultos endurecidos pela vida no mar, tentavam lutar contra a força das ondas. O navio, no entanto, era pequeno diante da fúria da tempestade. Quando todas as esperanças pareciam perdidas, os marinheiros lançaram sortes e descobriram que Jonas era o responsável pela ira que caía sobre eles. "Joguem-me no mar", ele disse. Ele sabia que sua desobediência havia causado aquilo. E então, num ato de desesperança, Jonas foi lançado às águas revoltas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já havia preparado um resgate improvável. Um grande peixe, talvez uma baleia, talvez outra criatura do abismo o engoliu. Não era uma prisão comum, mas um lugar de reflexão e transformação. Dentro do ventre escuro e apertado do peixe, Jonas experimentou uma agonia física e espiritual incomensurável. Imagine o cheiro da bile, o aperto nas costelas, o frio constante da escuridão úmida. Cada batida do coração da criatura era sentida como uma vibração opressora ao redor de Jonas, uma constante lembrança de que ele estava preso em sua própria rebeldia. O isolamento era absoluto, e o único som era o de sua própria respiração e os ruídos abafados do oceano do lado de fora. A profundeza do oceano é um lugar de extremo silêncio e pressão, um ambiente hostil à vida humana. Jonas estava em um ambiente que desafia a ciência, mas mais do que isso, ele estava em um espaço criado por Deus para sua transformação. Esse ventre do peixe não era apenas físico, era um reflexo do estado interior de Jonas, um coração fechado e resistente à vontade de Deus. Jonas estava ali, sem fuga, sem distração, forçado a confrontar sua desobediência. Enquanto os dias passavam, a mente de Jonas começou a clarear. Ele percebeu que, assim como ele estava preso naquele peixe, muitos de nós estamos presos em nossas próprias desculpas, fugindo do chamado de Deus, evitando enfrentar o que ele nos pede. Quantas pessoas hoje estão no mundo, correndo em direção ao porto errado, em vez de seguir para a missão que Deus lhes deu? Será que todos terão que ir para o fundo do mar, para o ventre do peixe, antes de decidirem obedecer? Jonas, ali dentro, fez o que deveria ter feito desde o início. Ele orou, e sua oração não foi apenas um pedido de socorro. Foi uma confissão, um reconhecimento de que ele não poderia fugir de Deus. E assim, ao final de 3 dias e 3 noites, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Não era apenas um ato de libertação física, mas um novo começo. Jonas estava transformado. Ele sabia que sua missão não era mais uma escolha, mas um dever inescapável. Os tripulantes do barco, homens pagãos que clamavam a seus deuses sem resposta, testemunharam algo extraordinário. Quando lançaram Jonas ao mar e viram a tempestade cessar, entenderam que havia um poder maior, um Deus que realmente controlava o destino e as águas. Eles, que antes não conheciam o Deus de Israel, voltaram suas vidas a ele. Às vezes, a tempestade que enfrentamos não é apenas sobre nós. Ela pode ser o meio pelo qual outros verão o poder de Deus. A lição moral aqui é profunda. Muitas vezes, Deus nos chama para algo maior do que nós mesmos, mas o medo e a resistência nos fazem desviar. Podemos correr para longe, mas Ele sempre nos alcançará.
Talvez não seja em uma tempestade literal ou no ventre de um peixe, mas no silêncio de nossas vidas, na inquietação de um coração que sabe que está fugindo de seu propósito. A verdadeira paz só vem quando nos rendemos à vontade de Deus. Assim como Jonas, muitos têm um chamado especial, mas estão ocupados demais correndo na direção oposta. E enquanto fugimos, as tempestades da vida continuam a nos cercar, até que sejamos forçados a parar e ouvir. A pergunta é: será que teremos que passar pelo ventre de um grande peixe para finalmente aceitar o que Deus quer de nós?